Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehib, professor Gerson, mais uma vez trazendo até você, querido, mais um estudo da Palavra do Senhor, na continuação de nossos estudos sobre a playlist sobre satanologia, demonologia. Hoje vamos aprender o que significa a expressão doutrina de demônios. O que o escritor de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, quer nos ensinar quando ele afirma que muitos estavam seguindo doutrinas de demônios. Muitas pessoas, quando ouvem esta afirmação, logo já pensam em entidades espirituais externas ao homem e muitas vezes que possessam as pessoas, como demônios, a qual nessa playlist nós já estamos entendendo e estamos compreendendo que demônios, daimon, tem muito pouco a ver com entidades externas ao homem, mas com algo que está implícito ao homem na sua estrutura comportamental. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Deixe seu like, deixe o seu curtir, ajude a compartilharmos este vídeo. Amém? Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O termo utilizado aqui para demônios é daimonion, que é uma palavra grega que é um diminutivo de daimon, utilizado 6 vezes no Novo Testamento, aplicado a espíritos impuros ou a comportamentos que tornam a pessoa impura, a pessoa manchada, a pessoa suja por suas próprias carnalidades, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências, e não tem nada a ver com entidades externas ao homem, mas há ímpetos comportamentais negativos que tornam a pessoa impura, torna a pessoa um ser impuro, torna a pessoa uma pessoa apodrecida comportalmente em seus comportamentos, seja emocionais, morais ou até mesmo intelectuais. Também nós encontramos uma vez esse termo usado para deuses estrangeiros, porque daimon é a tradução da palavra hebraica shedim, que significa deuses estrangeiros. Daimon significa deuses estrangeiros, que quando passando pelo jardim da Grécia, torna-se espíritos impuros, ímpetos comportamentais impuros, mas também significa deuses estranhos ou deuses dos pagãos, imagens de escultura. Alguns filósofos, como epicureus e estoicos, contendiam com ele, diz Atos 17 e 18. E uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos. A palavra grega aqui é daimon, que vem do hebraico shedim, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Nós vemos que aqui, querido, alguns filósofos, alguns estudiosos estavam criticando a pregação de Paulo e dizendo que ele estava pregando, anunciando doutrinas ou ensino, ou uma pregação de deuses estranhos. E a palavra usada é daimon. Só que o português aqui traduziu por deuses estranhos. Mas em outros casos, de forma tendenciosa,
de forma desonesta, não traduz corretamente a palavra daimon para espíritos impuros ou deuses estranhos. Traduz demônios, que é um sistema de crença que foi desenvolvido para enriquecer a ferramenta manipuladora de fé, para fazer comércio de fé, trazendo a pregação do terrorismo e a pregação da salvação. Você cria o problema e também cria a solução. E a solução você vende, e com a solução você enriquece e cria seus impérios, queridos gospels, cria seus impérios de igrejas que são verdadeiras empresas, verdadeiros impérios, construídos à luz ou sobre a base da ignorância religiosa das pessoas e do aproveitamento do sentimento religioso das pessoas, da fé das pessoas, porque não há sinceridade na hora de manifestar a verdadeira palavra, respeitando a etimologia das palavras. E uma delas é a palavra Shedim, daimon, que é colocada em textos fora de contextos para ter pretexto para ensinar heresias. Como o Novo Testamento ele utiliza os equivalentes do hebraico, que já foi mencionado por mim nesses vídeos, o autor provavelmente está se referindo a isso, a uma doutrina diferente que remeteria a outra divindade, ou seja, uma doutrina de outros deuses, uma doutrina de uma outra crença numa outra entidade que não fosse a entidade de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, aqui nós vimos que há, querido, uma colocação, uma repreensão para aqueles que estavam seguindo doutrinas de outros deuses, que iriam desvirtuar da verdadeira doutrina em Cristo Jesus. Paulo, em suas epístolas, constantemente menciona que haviam grupos pregando outro evangelho, outra doutrina e até outro Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo número 4, ele diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, e outro evangelho que não abraçastes, com razão ou sofreríeis, ou sofreis. Por quê? Porque havia outras pregações desconectadas dos princípios escriturísticos, desconectada das verdades pregadas pelo apóstolo Paulo. E quando é usado doutrina de demônios, são essas doutrinas desses falsos cristos, desses falsos deuses, que ele está se referindo. E não a uma entidade, a um demônio, a um espírito externo ao homem. Mas está trazendo, querido, a doutrina de deuses estranhos, de ímpetos, de homens com espíritos impuros, espíritos mentirosos, enganadores, e não entidades que estão externo a nós. Esta é a realidade, a dura realidade que, queira ou não queira, nós temos que aceitar, porque é o que está escrito nas Escrituras. Gálatas 1:8, Paulo ainda diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, quando nós se deparamos com esse texto, Paulo está se referindo a uma doutrina de outra divindade, um Deus estranho, uma doutrina de demônios, uma doutrina de Deus estranho. Tanto que ele mesmo menciona nos versículos seguintes que doutrinas são essas. Nós vemos que nos versículos seguintes de Timóteo, nós vamos ver que Paulo ele coloca a lista de quais doutrinas são estas que estão sendo, querida,
anunciada como ou sendo declaradas, rotulada como doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, verso 3 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns das fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Que doutrinas são essas? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Primeira doutrina, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então Paulo ele fala das doutrinas dos deuses estranhos, lista suas doutrinas que estavam atrapalhando a doutrina genuína de Cristo dentro da igreja, a qual 1 Timóteo traz a repreensão, traz a revelação dessas falsas doutrinas, mas muitas pessoas pensam que essa expressão demônios aqui tem a ver com uma entidade externa ao homem e está falando de espíritos impuros e deuses estranhos, que é o equivalente de Shedim, traduzido para o grego Paradaimon, e erroneamente traduzido para o português, dentro dos seus contextos, de uma forma tendenciosa para criar uma falsa doutrina, para usar como ferramenta de manipulação, de terrorismo, para manipular, enganar e fazer comércio de fé. Não se deixe enganar. A doutrina de demônios não são doutrinas de seres espirituais que vivem externo, de demônios, anjos caídos, nada disso. Está falando de doutrina de deuses estranhos, está falando de religiões estranhas, está falando de imagens de escultura, deuses estranhos, ensinamentos de deuses estranhos, proibindo casamentos, e ensinando abstinência de alimentos e coisas que Paulo teve como doutrinas de deuses estranhos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalé. Deixa o like, deixa seu curtir. Vamos lá, Evangelho Genuíno, professor Gerson, trazendo até você uma explicação de forma clara, inteligente, sem tendenciosidade, de forma imparcial, para que você obtenha crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos.